Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Não sei a hora que você está me assistindo. Meu nome é Pablo Batista, muito prazer. Eu sou professor de Biologia da Rede Futuro VIP e hoje nós estaremos falando acerca dos ácidos nucleicos. Primeiro, vamos entender por que eles receberam esse nome de ácidos nucleicos. Bom, ácidos porque eles possuem uma natureza, um caráter mais ácido. E nucleicos porque eles foram descobertos no núcleo. Foram descobertos no núcleo. Primeira coisa, para você já ir matando a charada. Se eles foram descobertos no núcleo, quer dizer que os ácidos nucleicos eles estão presentes no núcleo. Por isso eles receberam esse nome de ácidos nucleicos. Bom, os ácidos nucleicos eles são macromoléculas. Pablo, o que significa dizer que os ácidos nucleicos são macromoléculas? Significa dizer que eles são moléculas gigantescas, são moléculas enormes. Pablo, mas eles são moléculas enormes, eles são formados por quê? Os ácidos nucleicos eles são formados pelo que a gente chama de nucleotídeos. Ou seja, se eles são formados por nucleotídeos e eles são considerados macromoléculas, a gente pode dizer que um nucleotídeo é um monômero que forma os ácidos nucleicos. Se esses ácidos nucleicos possuem esses monômeros, que são esses nucleotídeos, logo eles são considerados polímeros de nucleotídeos. Polímeros de nucleotídeos, ou seja, eles possuem muitos nucleotídeos. Logo, a gente pode concluir que esses ácidos nucleicos eles são formados pelo encadeamento de nucleotídeos. Bom, eles são formados pelo encadeamento de nucleotídeos e eles são considerados macromoléculas da informação. Ou seja, todas as informações elas estão contidas nessas moléculas, nesses ácidos nucleicos. Informações, eles são considerados as moléculas mestras. Por que eles são considerados essas moléculas mestras? Porque eles comandam todo o nosso metabolismo, eles comandam todas as sínteses no nosso metabolismo. Exemplo, síntese proteica. Esses ácidos nucleicos eles estão diretamente relacionados ao processo de síntese de proteínas no nosso organismo. Exemplo, todas essas informações, como eu falei aqui, estão contidas nesses ácidos nucleicos. Que informações são essas, Pablo? A cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. Por exemplo, esses ácidos nucleicos, como eu falei, eles são responsáveis pela produção de proteínas. Vão estar relacionados diretamente à síntese proteica. Eles é que vão produzir uma proteína chamada de melanina. Que proteína é essa, meus queridos? Essa proteína é a proteína que dá coloração à nossa pele. Então, pessoas que possuem muita melanina possuem a pele mais escura, né? Então, e aonde estão essas informações de coloração da pele? No nosso DNA, que é um desses ácidos nucleicos que a gente já vai estar falando. Então, a gente pode concluir que essas moléculas armazenam, expressam e transmitem
todas as informações genéticas. Se eu falo que elas transmitem essas informações genéticas, eu estou querendo dizer que elas vão passando de geração em geração. Essas informações genéticas passam de geração em geração. Se elas passam de geração em geração, a gente pode dizer, ser redundante, falando então que passa de pais para filhos. Então, se passa de pais para filhos, então eles também são responsáveis por um princípio que a gente chama de hereditariedade. Então essas moléculas, elas estão ligadas diretamente à hereditariedade. Então vamos continuar nesse exemplo da melanina. Se o meu DNA, se eu tenho um DNA que ele comanda esse processo de formação de muita melanina, a minha pele possui mais melanina, então logo ela vai ser mais escura. Essa informação, ela também será passada para os meus filhos e assim sucessivamente. Então, esses dois são os ácidos nucleicos. DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Bom, eu falei que esses ácidos, eles são formados por uma estrutura chamada de nucleotídeo. Ou seja, a unidade básica, a unidade fundamental desses ácidos nucleicos são os nucleotídeos, certo? Agora a gente vai falar dos nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados por 3 estruturas. Que estruturas são essas? Um grupo fosfato, uma pentose, que a gente viu lá na parte de carboidratos, que a pentose é um carboidrato que possui 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Bom, então como a gente falou, um nucleotídeo ele é formado por 3 estruturas. O fosfato, que se liga à pentose, e a base nitrogenada. A junção dessas 3 estruturas, do fosfato com a pentose mais a base nitrogenada, é chamada de nucleotídeo. Quando a gente só tem a pentose mais a base nitrogenada, a gente chama de nucleosídeo. Bom, isso daqui eu estou falando para vocês porque pode ser que tenha alguma questão que fala o nucleosídeo. Então, quando você ouvir falar nucleosídeo, significa que é a junção da pentose mais a base nitrogenada. Nucleotídeo é o grupo fosfato mais a pentose mais a base nitrogenada. Nucleotídeo, então significa que tem tudão. Tem a base, tem o fosfato e tem a pentose. Nucleosídeo, S, sem o fosfato. Nucleosídeo, sem fosfato. Nucleotídeo, tudão, fosfato, pentose, base nitrogenada. Bom, a gente vai falar agora das bases nitrogenadas que vão compor os nucleotídeos. As bases nitrogenadas, elas podem ser de 2 tipos: púricas ou pirimídicas. Vamos lá. O que diferencia uma base nitrogenada púrica da base nitrogenada pirimídica? As bases nitrogenadas púricas, a constituição química delas, elas vão possuir 2 anéis de átomos.
um anel com 6 átomos e um anel com 5 átomos. E as bases nitrogenadas pirimídicas, elas só vão possuir um anel com 6 átomos. Beleza? Vamos lá. As bases nitrogenadas púricas. Púricas, quando você ouve essa palavra púricas, o que te lembra? A mim me lembra pureza, algo que é puro. Quando eu falo puro, o que você lembra? A mim me lembra água, porque a água é cristalina. Então vamos representar duas letras que possam representar água. Por exemplo, a gente pode representar pela letra A e pela letra G. A vai ser a base adenina, que é uma base púrica, e a base guanina, que também é uma base púrica, certo? Outra forma também de você gravar as bases púricas é o seguinte: púricas, o nome tem quantos Is? Apenas um. Adenina tem quantos I? 1. Guanina, 1. Então, as bases nitrogenadas púricas vão ser adenina e guanina. E as bases pirimídicas? Nós vamos ter CUT, que significa ser citosina, U, uracila e T, timina. A adenina nós vamos representar pela letra A. A guanina nós vamos representar pela letra G. Citosina C, uracila U e timina T. Uma observação importante que vocês têm que guardar. A uracila, ela só vai estar presente na molécula de RNA. E a timina só vai estar presente na molécula de DNA. Então, a gente pode concluir que a uracila é uma base nitrogenada exclusiva de RNA. Se ela é exclusiva, nós só vamos ver essa base na molécula de RNA. A timina é uma base nitrogenada exclusiva de DNA. Nós só iremos encontrar timina na molécula de DNA, ok? Então não pode esquecer isso. Timina, base nitrogenada exclusiva de DNA. Uracila, base nitrogenada exclusiva de RNA. Timina, DNA, uracila, RNA. Vamos lá. E essas bases, elas vão se ligar. Elas vão se ligar através do que a gente chama de ligações de hidrogênio. Vou fazer aqui em cima para vocês verem. Então, a adenina, ela sempre vai se ligar à timina no DNA. E a guanina, ela sempre vai se ligar à citosina. Sempre. A adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. E elas vão se ligar através das ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Isso daqui você precisa saber. A adenina se liga à timina, a guanina se liga à citosina. Aguinaldo, Timóteo, Gal, Costa. Tiveram uns alunos meus também que eles me deram outro exemplo, outra forma de você gravar isso. Água tônica, cerveja gelada. Tia Ana gosta de cana. Então, você tem que saber isso. A adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. Uma pequena observação.
a adenina ela vai fazer 2 pontes de hidrogênio para se ligar à timina. E a guanina e a citosina vão fazer 3 pontes de hidrogênio. Agora a gente vai falar das pentoses. As glicoses, os açúcares que estão presentes no nucleotídeo que vão formar os ácidos nucleicos. Bom, as pentoses a gente sabe que elas possuem quantos? 5 carbonos. Vamos lá. Existem 2 tipos de pentose. A desoxirribose e a ribose. A desoxirribose é uma pentose que ela está presente no DNA. Desoxirribose só tem no DNA. E a ribose é a pentose presente no RNA, exclusiva do RNA. Uma observação. O DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. Ele recebeu esse nome pelo fato dele possuir uma desoxirribose como carboidrato, como açúcar. E o RNA é chamado de ácido ribonucleico porque ele possui a ribose como açúcar presente na sua molécula. Então, desoxirribose, pentose presente no DNA, e a ribose, pentose presente no RNA. Então vamos lá, gente. Resumindo tudo isso que a gente falou até agora. DNA, a pentose é a desoxirribose e as bases nitrogenadas. Vou botar BN, base nitrogenada. Adenina, timina, guanina e citosina. Tia Ana gosta de cana. Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Água tônica, cerveja gelada. E o RNA. A pentose vai ser a ribose. Bom, a gente já falou até aqui o que vai compor um nucleotídeo, certo? Eu vou desenhar um nucleotídeo maior aqui para ficar mais visível. Nós vimos que um nucleotídeo ele é composto por uma pentose, por uma base nitrogenada e por um grupo fosfato, certo? Então, se eu falo que o nucleotídeo é a base nitrogenada, a pentose e o grupo fosfato, que está aqui, a gente pode dizer que aqui no quadro está sendo representado vários nucleotídeos, correto? Se eu estou representando vários nucleotídeos e eu sei que um DNA, um RNA, ele é o conjunto de vários nucleotídeos, então aqui eu posso dizer que é o nucleotídeo 1, aqui o nucleotídeo 2, 3 e assim sucessivamente. Para que esses nucleotídeos eles se liguem um ao outro, eles precisam fazer uma ligação. Que ligação é essa? É a ligação do fosfato com o carbono 3 da pentose. E essa ligação que o fosfato faz com o carbono 3 da pentose é chamada de ligação fosfodíester. Fosfodíester. Então, os ácidos nucleicos, para que um nucleotídeo se ligue ao outro, eles vão se ligar através de ligações fosfodíesteres.
éster. E cada nucleotídeo ele vai possuir uma base nitrogenada. Então vamos lá. Digamos que essa base nitrogenada daqui seja a adenina. A de baixo, timina. Citosina, guanina, guanina. Essa base, essa molécula aqui, a gente vai estar representando o DNA, que vai ser igual a outra fita aqui de DNA. Vai ter o fosfato se ligando ao carbono 3 da pentose, fazendo o que a gente chama de ligação fosfodiéster. E a gente, vou botar aqui, ligação fosfodiéster. Vamos lá. A gente sabe que a adenina, ela só pode se ligar à timina. A adenina, ela pareia, ela complementa a timina. Então, se a base nitrogenada dessa fita de DNA é a adenina, aqui vai ser a timina. Se aqui é timina, eu sei que aqui é adenina. Se aqui é citosina, eu sei que aqui é guanina. Se aqui é guanina, eu sei que aqui é citosina, guanina, citosina. E essas bases nitrogenadas, elas vão se unir pelo que a gente chama de pontes de hidrogênio. Eu sei que a adenina se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio. A guanina se liga à citosina por 3 pontes de hidrogênio. Essas ligações são chamadas de ligações de hidrogênio. Hidrogênio, vamos lá. Uma ligação de hidrogênio, ela é uma ligação forte, que para que ela seja quebrada, ela precisa desnaturar. Essa desnaturação a gente sempre associa à proteína, desnaturação proteica. Mas, na verdade, essas pontes de hidrogênio, quando a gente fala que o DNA desnaturou, significa dizer que o DNA perdeu a forma. Como que ele perde a forma? Ele perde a forma pela quebra das ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, elas são fortes, são ligações fortes. Para quebrar elas só são quebradas pelo aumento da temperatura, que é medida em graus Celsius, ou então também através de enzimas que vai fazer a quebra dessa ligação. Tudo bem? Se quebra a ligação das bases nitrogenadas, essas ligações de hidrogênio, a gente fala que houve desnaturação do DNA. Vamos lá. Eu falei o quê? Que um ácido nucleico é formado por vários nucleotídeos. Que um nucleotídeo ele é formado por uma pentose, por uma base nitrogenada e por um grupo fosfato, certo? Esses nucleotídeos, eles vão precisar se ligar um ao outro para formar uma molécula de DNA. Essas ligações que os nucleotídeos fazem um com o outro, a ligação desse fosfato com a pentose é chamada de ligação fosfodiéster. Então, ligações fosfodiéster são ligações entre nucleotídeos, ou seja, o fosfato de um nucleotídeo com a pentose do outro. Essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster. Bom, e nós temos as bases nitrogenadas. Para que ela se ligue, uma base nitrogenada se ligue a outra base nitrogenada de uma outra molécula, eles vão fazer o que a gente chama de ligações de hidrogênio.
Ou seja, ligação entre bases nitrogenadas, ligações de hidrogênio, ligações entre nucleotídeos, ligações fosfodiéster. Beleza? Nós vimos também que as bases do DNA existem 4 tipos de base. Adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. Nós sabemos que a adenina, para se ligar à timina, ela faz 2 ligações de hidrogênio. Então vamos lá. Isso daqui é uma molécula de DNA que a gente também chama de fita de DNA. Se aqui tem uma base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Qual que é a base que é complementar à adenina? É a timina. Qual a base complementar à timina? A adenina. Vai fazer 2 ligações de hidrogênio. A guanina, citosina, a citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Água tônica, cerveja gelada. Tia Ana gosta de cana. Eu sei que a adenina se liga à timina por 2 pontes. Guanina, 3 ligações de hidrogênio. Vamos lá. Se lembra que eu falei que a pentose, ela possui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Essa numeração do carbono, uma fita, uma molécula de DNA, ela é construída num sentido 5' que é onde está o fosfato, para o sentido 3'. E as fitas de DNA, as moléculas de DNA, elas são chamadas de antiparalelas. Antiparalelas. Vamos comparar a fita de DNA com uma rua. Existem avenidas, ruas que possuem mão única, ou seja, que todos têm que ir na mesma direção. Existem avenidas, ruas que possuem mão dupla, ou seja, que vai para lá, quando eu estou indo para lá, outro está vindo para cá. Se eu estou indo para lá e outro está vindo para cá, significa que ela é o quê? Antiparalela. Então as fitas, as moléculas de DNA, elas são antiparalelas. Se essa fita segue no sentido 5', 3', essa vai seguir no sentido 3', 5'. Uma fita sempre vai ser complementar à outra. Ou seja, se ela é complementar, uma vai complementar a outra. Ou uma vai completar a outra. Lembrando sempre que as bases nitrogenadas, adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. Vamos lá, gente. Resumindo aqui, o DNA ele é um ácido nucleico que possui fita dupla, ou seja, 2 moléculas de DNA, certo? Uma complementar à outra, formando uma alfa-hélice, e elas são antiparalelas, ou seja, elas possuem sentidos opostos, certo? O sentido é 5', 3', e esse é 3', 5'. São antiparalelas, sentidos opostos. As bases nitrogenadas que formam o DNA: adenina, timina, citosina, guanina. Essas bases nitrogenadas, elas se unem através das ligações de hidrogênio, que também são chamadas de pontes de hidrogênio. E os nucleotídeos? Recapitulando, o nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato que se liga ao
se liga a pentose, que se liga a uma base nitrogenada. O que dá a identidade do nucleotídeo é a base nitrogenada. O que diferencia um nucleotídeo do outro é a base nitrogenada e a pentose, no caso de DNA e RNA, certo? No DNA a gente tem a pentose, a desoxirribose, certo? E no RNA a gente tem a ribose. Então isso é um nucleotídeo. A ligação que um nucleotídeo vai fazer com outro nucleotídeo é chamada de ligação fosfodiéster. Ou seja, ligação entre nucleotídeos são ligações fosfodiéster. Ligações entre bases nitrogenadas, ligações de hidrogênio. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu quero que vocês façam os exercícios da apostila de vocês, página 445 e 446, que são os exercícios referentes a ácidos nucleicos. Beleza? Fiquem com Deus. Se cuidem!